throws a pass. Touchdown, San Francisco. Just as fine a pass as you're going to see, I'll tell you. Looking down toward the end zone. 49ers touchdown. Montana rolls right, looking to throw. He throws into the end zone. Touchdown, San Francisco. Young, back to throw. In trouble, he's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again. Goes to the 40, gets away again. To the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dies. Touchdown, 49ers. Down, going to the corner, Rice. Touchdown. Curry, all pretty fake. Pulls up. There's the first drill goal. That was a sweep. Well, it's a move. Curry splits the defense behind the back. Fires the three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Deals. And Bonds hits one high. It's a deep. It is out of here. Perez. The 2-2. Popped up. Send the ball. In foul territory. Giants win. A World Series win for the San Francisco Giants. Olá pessoal, feliz ano novo, feliz 2016, que todo mundo já esteja recuperado da ressaca de final de ano, todo mundo bebeu muito, todo mundo se divertiu, todo mundo comemorou com a família e é hora da gente retomar o podcast da equipe Esportes SF. Mais uma vez com vocês, vamos para o primeiro programa de 2016. Acesse o nosso site esportessf.com.br, esportessf.com.br, nossa fanpage facebook.com/esportessf, facebook.com/esportessf e o Twitter para interagir conosco durante a gravação do podcast @esportessfbr, @esportessfbr. A equipe Esportes SF é o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui nós falamos de San Francisco 49ers na National Football League, San Francisco Giants na Major League Baseball e no Golden State Warriors na NBA. Vamos apresentar os nossos participantes de hoje. Hugo, seja bem-vindo ao podcast, meu amigo. Como foi de passagem de final de ano? Fala, Lê, meu camarada, galera do equipe Esportes SF. Muito tranquilo, 49ers ganhou, começamos o ano bem e podemos dizer que em 2016 estamos invictos. Giants perdeu esse ano, Green Bay já perdeu esse ano, Cardinals já perdeu esse ano, o Rams perdeu da gente esse ano. Estamos invictos em 2016. Começamos muito bem com um bloqueio de field goal na prorrogação, a vitória que colocou a gente na 7ª posição do draft para esse ano. Mas a gente vai falar bastante sobre o San Francisco 49ers ao longo desse programa. Tem muita coisa do 49ers. Muri, seja bem-vindo. Fala, Ale, fala pessoal que tá ouvindo aí. Um feliz ano novo para todo mundo, né? Já começou bem para os Warriors também, principalmente pro Green. Deixa aqui como destaque também o jogador da semana, né? Da semana do último domingo até essa segunda aqui. E o cara tá voando ali, tá deixando os outros no chinelo, viu? É isso aí. O Warriors perdeu uma partida semana passada pro Dallas Mavericks, né? Com a ausência do Stephen Curry, então agora tá com 32-2 na temporada, mas vamos falar bastante sobre os jogos desde do Natal, o jogo contra o Cleveland Cavaliers, porque como semana passada não tivemos o podcast, vamos deixar os nossos ouvintes, que são aproximadamente 8, atualizados sobre o nosso Golden State Warriors. Theo, bem-vindo, cara! E aí, galera, feliz ano novo. Falar um pouquinho sobre o Golden State Warriors. Tá bem, Draymond Green muito bem. Splash Brothers combinando para 60 pontos no último jogo. Então tá qualidade. Golden State Warriors a passos largos para bater o recorde do Chicago Bulls de 96-97. 2 derrotas apenas.
Miguel, seja bem-vindo, cara. É a sua primeira participação no nosso podcast, não é isso? Primeira participação, boa noite a todo mundo. É um prazer estar participando aqui, espero participar mais vezes. Opa, com certeza. Vamos deixar essa bancada cheia, igual o Estádio 97, todo mundo falando ao mesmo tempo, vamos fazer uma bagunça. E com vocês Isso é importante. E com vocês também o Gabriel. Fala, Gabriel. Tudo bom, Ale? Tudo bom, ouvintes? Ótimo ano novo para todo mundo, 2016, ano par, ano de Giants, pré-temporada aí, faltando talvez uns 4-5 semanas para o começo da pré-temporada, todo mundo animado já, e esse ano começa praticamente com a certeza de que São Francisco vai ser o melhor, São Francisco 49ers vai ser o melhor time de futebol americano da Bay Area em 2016, né? Talvez a Universidade de São Francisco aí o grande concorrente. Eu tenho fé que essa 7ª posição vai levar vocês para lugar nenhum em 2016, mas estamos na torcida. Para quem não sabe, o Gabriel é torcedor do Washington Redskins. Ele não gosta que fale Redskins, mas eu falo, porque é o Washington Redskins. Não sei por que cargas, ele já explicou pra gente, né, por que ele virou torcedor dos Redskins. Coitado. Vai trollar a gente esse ano, tudo bem. Nós vamos tomar a surra de Green Bay, a não ser que o nosso primo Cousins jogue demais contra o Green Bay Packers. Mas tudo bem, eu não sei para quem eu vou torcer. O Green Bay é verde, eu também já não gosto muito de verde. Bom, eu quero que o Washington Redskins se lasque, que perca, para a gente poder zoar o Gabriel na semana que vem. Deixa ele zoar a gente essa semana. Bom, galera, vamos começar pelo San Francisco 49ers, que nesse final de semana terminou a temporada 2015-2016 com uma vitória sobre o St. Louis Rams, o nosso maior rival histórico, por 19-16 na prorrogação. Saímos perdendo o primeiro tempo por 16-10, fizemos um bom segundo tempo, bem consistente defensivamente, 6-0. Parecia que os dois times não queriam vencer o jogo e acabamos ganhando na prorrogação com field goal do Phil Dawson de 23 jardas. E o 49ers escapou da derrota graças ao cornerback Dontai Johnson, que bloqueou um field goal do Greg Zuerlein na primeira campanha dos Rams na prorrogação. Hugo, você assistiu o jogo, cara? Assisti. Boas horas de jogo, hein? Porque demorou, amigo. Parecia que não ia acabar, não. Foi o jogo que mais demorou na rodada, se eu não me engano. Pelo menos eu lembro que eu estava vendo os jogos da 7h25, acompanhando pelo site e assistindo o 49ers. Acho que demorou uma meia horinha a mais para acabar. E o que você achou do jogo, cara? Cara, é impressionante como São Francisco ele apresenta melhora em alguns setores de um jogo para o outro, mas ainda assim comete muito erro. Durante a temporada toda, a linha ofensiva fraca, a secundária cedendo algumas vezes, ali coisas bobas, poderia estar acertando. Nosso quarterback acabou sendo interceptado algumas vezes, teve alguns lances muito duvidosos, mas conseguiu pontuar de pouquinho em pouquinho. Quando parecia todo perdido, Dontai Johnson foi lá, bloqueou o field goal. E aí, meu irmão, com uma corrida extraordinária, a gente ficou lá, Phil Dawson salvou o início de ano, né, da galera. Um passe do Gabbert pro Quinton Patton de 33 jardas, ele foi parado na linha de 5 jardas e logo na sequência o 49ers chutou o field goal. E essa vitória, ela acabou colocando o 49ers, que estava na 3ª posição do draft desse ano, passou para 7º. O que na tua visão muda com relação à escolha, já que a princípio a gente estava na semana passada só à frente dos Titans e dos Browns. Os Titans dificilmente vão draftar um quarterback, certo? Porque tem o Mariota, né? Os Browns, o Manziel tá doidinho para ser mandado embora e não ter futuro na NFL. O cara já foi pego no Natal
numa balada escondida, ele foi de peruca loira, bigode, óculos, com codinome Billy. O Manziel é meio xarope, cara. Ele é meio maluco. Eu acho que ele não vai ter muito futuro nos Browns, principalmente agora que os Browns demitiram também o head coach, o general manager, né? Eu não sei se os Browns vão atrás de um quarterback, porque o que é mais ou menos consenso na imprensa de São Francisco é o Jared Goff, que é o quarterback da Universidade de Califórnia, está seguindo os passos do Aaron Rodgers, né? E como ele é nascido na Califórnia, existe uma certa pressão para que ele venha para São Francisco, que ele vai participar do draft desse ano, né? Já existem algumas especulações de que os Browns, insatisfeitos com o Manziel, possam draftá-lo. Tomara que não, né? E aí, cara, um resumão da temporada para você. Olhando assim, em relação à escolha, né, com a 7ª rodada, realmente agora a gente fica nesse impasse com a questão do Jared Goff. Porque basicamente é o seguinte, Manziel ele tá fazendo de tudo e mais um pouco para poder sair dos Browns. Fato. Reza o boato até de que ele poderia estar tentando uma ida pro Dallas Cowboys. Se isso acontecer, é interessante para São Francisco, porque acredita-se que o Dallas também queira um quarterback. Então, diante dos quarterbacks disponíveis, Paxton Lynch, Jared Goff e o Connor Cook, são os 3 ali que realmente assim, chamam mais atenção. O Goff teria chances de vir tanto para os Browns, caso realmente o Cleveland vá pegar um quarterback, como para o Dallas. Se o Manziel ir para Dallas, então aí já não precisa pegar um quarterback. Então entra São Francisco na história, entendeu? Mas é aquilo, né? Muitas definições ainda, tanto da parte do Cleveland, quanto da parte do Dallas, quanto da parte do 49ers, que tá na reformulação doida aí. O Gabbert até que fez uma partida bem decente, mesmo tendo sido interceptado. Um lance, eu achei bem juvenil a interceptação, foi bem tosca no 2-minute warning do primeiro tempo, mas ele tentou 44 passes, né? Isso mostra que o jogo corrido não foi lá essas coisas, embora o Duhan Harris tenha corrido para 67, o time um total de 108, mas o Gabbert tentar 44 passes no jogo eu acho demasiado, né? Mesmo assim conseguiu 354 jardas. E o Duhan Harris também foi o melhor recebedor do time, com 86 jardas de recepção. Logo abaixo dele, o Anquan Boldin, com 71 jardas e um TD de 33. Um belo TD, ele foi caminhando, quase dando um moonwalk para a end zone, né? Phil Dawson com pé certeiro, 4 de 4 em field goals e um extra point certo. Mas chama atenção como as jogadas aéreas do 49ers são sempre para passes laterais e o ganho não vem com o lançamento, né? Ele vem após a recepção. Isso foi uma constante na temporada, né? E nesse último jogo parecia que eu tava vendo o Alex Smith jogando de novo, cara. Porque o Blaine Gabbert, eu acho que assim, tem muito por conta ali da confiança, para não ser interceptado, querer mostrar serviço até no último jogo do ano, tal, da temporada. Mas é isso que você falou, não adianta ficar avançando, jogando a bola ali ele recua, joga a bola mais ou menos na linha de scrimmage e o cara tem que ganhar as jardas ali depois da recepção. Pegou a bola, corre, aí recebe trombada e por aí vai. Ele abusou do jogo aéreo realmente, porque até por conta do jogo corrido que não funcionou como poderia funcionar, principalmente contra a defesa dos Rams. Mas é isso, assim, ele não fez uma péssima temporada, e pelo contrário, o Blaine Gabbert ele foi muito bem. Mas quando ele consegue botar passes longos, até de média distância, para ganhar algumas jardas ainda antes da recepção, ele se dá muito bem. E ainda mais com recebedores com Anquan Boldin, com Torrey Smith,
caras que podem fazer esse avanço em profundidade, sabe? Essas rotas em profundidade. Se ele explorasse mais isso no jogo dele, eu acho que o São Francisco poderia até ter vencido a partida com menos perrengue, vamos por assim dizer. E o Rams também, a gente tem que considerar que o Rams jogou sem o Todd Gurley, né? O que facilitou bastante a vida da nossa linha defensiva, né? Porque o jogo terrestre dos Rams também não funcionou. E quando você tem um quarterback chamado Cannon do outro lado, a coisa facilita um pouco, mesmo com a nossa secundária permitindo uma big play aí no primeiro quarto estavam na linha de 10, 15 jardas, foi um lançamento que parou na linha de 30 jardas do nosso campo de ataque, a primeira pontuação do jogo, né? Em cima do Tremaine Brook, que honestamente precisa evoluir muito para ser um cornerback confiável para um time do quilate do 49ers, né? Essa questão assim dos cornerbacks, a linha ofensiva ela tá com problemas, tá? Mas eu sinceramente acho que aquela parte ali de secundária, cara, porra, ninguém ali presta assim que você possa tirar esse cara, não, dá pra segurar, sabe? É uma outra área também do time que a gente precisa investir muito ainda. Eu acho que de safeties a gente tá bem, porque o Jimmy... Não, safety tudo bem, mas cornerbacks... Né, porque o Jimmy Ward e o Eric Reed fazem muito bem a função, né? Inclusive o Reed deu uma pegada no wide receiver do Rams, cara. Pensei que o cara o cara deu uma capotada que eu pensei, cara, vai sair de ambulância. Mas não, até que levantou e foi numa boa. Então, de safety a gente tá bem servido, porque foram draftados, são caras novos, né, que foram draftados há coisa de 2, 3 anos atrás. A parte de cornerbacks e linebackers para ajudar o Navarro Bowman, né, que terminou a temporada como o cara com mais tackles na NFL, com 157, é um monstro, né, precisa de ajuda, né? Demais, né, cara? É impressionante porque é um cara que ficou um ano parado por conta de uma lesão gravíssima no joelho e voltou jogando em alto nível. Pô, tu imagina se o cara tivesse assim, e ele mesmo deu em declaração, o médico de São Francisco deu declaração no início do ano que quando ele começou a temporada ele estava 70%. Tu imagina se o cara começasse 100%. Não, terminou voando, só que sem companhia, né? Sem companhia. O Lynch, ele até dá uma ajuda ali quando tá jogando. É um bom jogador até, mas o Navarro Bowman, ele é monstro, ele sobressai nessa defesa. E no início do ano teve jogadas assim que, principalmente ali contra aquele jogo que nós perdemos com o Cruz Giants, pô, ele tava se duplicando em campo, tava se multiplicando em campo. Ele tinha jogada que ele ia buscar lá atrás, né, para fazer o trabalho dos cornerbacks, fazer o trabalho de safety, dividindo bola aérea com o jogador adversário, sabe? É um cara assim, monstruoso. Que se botar alguém ali do lado dele para ajudar na função linebacker, nossa, vai melhorar bastante a defesa. Você sabe que eu gosto muito do Arma Brooks. Eu acho ele um baita linebacker. Só que me parece, pelo menos nas partidas que eu acompanhei, me parece que ele tinha algum problema de relacionamento com o Tonsula, porque ele cometeu durante a temporada algumas faltas assim de alguém que está com parafuso a menos. Faltas desnecessárias. Ele teve uma nesse jogo contra os Rams, que deu 15 jardas de graça em um first down, e eu vi ele saindo pela sideline, e o Tonsula olhando para ele, e ele com cara de bravo, e o Tonsula daquele jeito dele, né, de não expressar nenhuma reação, como se fosse dar uma bronca, mas meio que com medo de dar bronca e tal. Não sei, parece que não deu liga esse ano o Arma Brooks, né? É um baita linebacker quando era Patrick Willis, Arma Brooks, Chris Borland, né? E o Navarro Bowman, mesmo sem o Bowman o ano passado, aí tinha o Aldon Smith, quer dizer, era uma baita linha de linebackers, né? Exatamente. É engraçado tu comentar isso a respeito do Arma Brooks, porque se eu não me engano foram jogos contra Steelers e Packers, eu não vou lembrar agora, mas enfim, teve alguns jogos que ele cometeu essas faltas aí que acabavam cedendo jardas para o adversário,
em que na coletiva de imprensa pós-jogo, quando o Thompson era questionado a respeito dessas faltas, ele realmente falava que precisava eliminar isso e que assim, ele não citava o nome do Armar Brooks, mas ele deixava bem clara a insatisfação dele quanto a isso. Só que, né, a gente não sabia assim, se tinha realmente esse atrito ou se o Thompson falava diretamente assim, para toda a defesa, né? Mas alguma coisa errada tinha, porque não só o Thompson olhou de cara feia, como teve alguns jogadores que chegaram a gritar com ele ali na sideline, mas enfim, né? Verdade. O que estão comentando, até por questão de alguns que saíram esse ano, é certeza que o Anthony Davis, que é o tackle importante para a linha ofensiva, para a linha defensiva, perdão, volte esse ano. Tem 26 anos apenas, não participou esse ano da temporada do 49ers e existem rumores de que ele vai voltar pro time. É um bom reforço, né? Pô, excelente reforço, excelente jogador. Seria uma adição ótima para São Francisco, porque já conhece o jogo do cara, é um cara fortíssimo defensivamente, sabe? Se posiciona muito bem. E é aquilo, a defesa ela pode melhorar, tá achando os caminhos delas ali e trazendo jogadores como ele. Existe também essa questão do Patrick Willis, né? Hoje eu estava conversando com o pessoal até da equipe aqui, né? O Patrick Willis ele chegou a falar, eu acho que se eu não me engano, no Instagram dele, de que ele estava satisfeito com a vida de aposentado dele e que poderia voltar. Não sei, é uma coisa assim que a gente pode olhar, né? Saudável também ajudaria bastante. É aquilo, se com o Navarro Bowman meia boca a gente já está conseguindo botar aí líder de tackles da NFL, não sei, de repente com uma defesa mais sólida a coisa possa começar a ganhar um corpo. O Patrick Willis é um pouco mais difícil, mas porque ele tem 30 anos, mas pelo que dizem, né, lá em São Francisco, é um cara que está se cuidando e tem plenas condições de voltar para a NFL. Assim como o Bowman ficou um ano parado, o Patrick Willis ficou um ano parado, de repente ele pode voltar 100% saudável. Esse eu faria questão de viajar até lá e falar, amigo, volte pro campo. Algum dos outros participantes quer comentar alguma coisa sobre o 49ers? A gente vai falar agora sobre a demissão, Black Monday. Eu só queria falar aqui, Ale, que o GM dos Browns foi perguntado sobre o que ele ia fazer com a posição de quarterback. Ele disse: nós temos a segunda escolha do draft. Então já deixou bem encaminhado que talvez eles podem escolher um quarterback. Porque o Manziel realmente dá sinais de que... Eu até entendo o que o Hugo comentou sobre ele querer ir para os Cowboys, tá? Embora não exista nenhuma manifestação formal com relação a isso, mas tá bem óbvio que a postura dele fora de campo leva a crer que ele não quer ficar no Cleveland, né? Saiu um reporte que ele chegou bêbado em um dos treinos, então a cabeça do cara não é de jogador de NFL. Ele faltou num protocolo de concussão. Isso é gravíssimo. A NFL leva isso muito a sério. O cara faltar num protocolo de concussão pra ir pra uma balada, isso é gravíssimo. E, cara, é o tipo do cara que se queima na NFL. Eu não vejo ele como um quarterback top de linha ou um cara que tenha muito futuro na NFL. Eu acho que os Browns, por tudo que o Manziel tá fazendo, vai de quarterback, e aí é briga de cachorro grande, né? Tomara que escolha um Dink. Posso fazer um parênteses pequeno? Sim. Normalmente na NFL, quando há mudança de técnico, principalmente mudança de general manager, como é o caso dos Browns, o primeiro jogador draftado, quando isso acontece com um time com uma escolha alta como a do Browns, o primeiro jogador draftado é um quarterback. São muito pequenas as chances do Manziel continuar pelo menos como titular em Cleveland. A imprensa local já fala abertamente na escolha de um quarterback. Eu só não sei se é o Goff, depende muito do general manager. Só um adendo, uma história curiosa, interessante sobre Cleveland.
Cleveland hoje anunciou a contratação do Paul DePodesta. O Paul DePodesta é um nome desconhecido para muita gente. Quem viu Moneyball, o filme do Brad Pitt, que conta como o Billy Beane, General Manager do Oakland Athletics, passou a usar estatísticas diferentes para montar o seu time. Não vai reconhecer o nome Paul DePodesta, talvez você conheça Peter Brand. O Peter Brand, que é interpretado pelo Jonah Hill, é inspirado no Paul DePodesta. O Paul DePodesta chegou a ser General Manager do Los Angeles Dodgers, estava trabalhando no New York Mets e agora está migrando para o futebol americano e foi contratado com um cargo que não existia em Cleveland, não existe até onde eu sei em time nenhum da liga, que seria um estrategista-chefe. Provavelmente o Paul DePodesta, não sei se para 2016, mas vai ser o homem encarregado dos drafts. Com essa mudança toda de cenário, é muito provável que Cleveland escolha um quarterback. O outro time que escolhe acima de São Francisco, que é citado como um possível destino para quarterbacks no draft, é o Dallas Cowboys. Não é uma certeza, muitos analistas apontam o Dallas escolher um quarterback nesse momento como um erro, porque o Tony Romo ainda não está perto de se aposentar. Não é uma situação, por exemplo, parecida com o que Green Bay fez em 2005, quando escolheu o Aaron Rodgers, e certamente não é uma situação possível ou provável se o Manziel realmente sair para Dallas. Aí nesse caso só o Browns, entre os 6 primeiros, escolheria um quarterback e provavelmente algum quarterback cairia no colo do 49ers. Há uma outra possibilidade que começa a ser cogitada, que envolveria uma possível ida do Drew Brees para São Francisco. Isso passa diretamente pela contratação do Sean Payton como head coach do 49ers. Não é uma certeza, eu, como um outsider nesse momento, não apostaria nisso, porque aparentemente a diretoria do New Orleans Saints pede um pouco alto pelo Sean Payton para alguém que só tem um ano de contrato. E o Drew Brees não sairia de New Orleans sem o Sean Payton nesse momento. Depois do jogo, da derrota, da vitória do New Orleans Saints para o Atlanta Falcons, o Drew Brees deu a entender que ele pode sim sair. E aí talvez São Francisco seria o destino. A escolha do Drew Brees, a contratação do Drew Brees não deve ser vista como a negação de um quarterback, porque o Drew Brees já tem 37 anos. Então, eventualmente, seria o que se imaginou que o Kurt Warner fosse fazer lá atrás no Arizona Cardinals. Talvez jogar 1 ou 2 anos, ele tem, se não me engano, mais um ano de contrato. É um contrato que joga 30 milhões contra o cap, e esse é o grande problema dele em New Orleans. Talvez o Drew Brees seja um mentor, por exemplo, do Goff. Mas aí uma outra coisa que pesa nós vamos trazer o Drew Brees pesando 30 milhões contra o cap, não vamos talvez gastar uma primeira escolha de draft com uma arma para escolher um Goff pensando em 3 anos, por exemplo, e talvez desperdiçar esses 30 milhões de cap. A gente sabe que o Balk faz algumas escolhas razoavelmente duvidosas. O York está jogando também um pouco a sobrevivência dele em São Francisco. Mas eu, nesse momento, não apostaria no Drew Brees, ainda. Existe... A não ser que realmente o Sean Payton seja contratado. Só para deixar o pessoal que nos ouve ciente, o Drew Brees ele tem um contrato monstruoso com o New Orleans Saints, né, de 30 milhões de dólares ano. Isso impacta demais o salary cap, tanto que a saída do Jimmy Graham nessa temporada 2015 para o Seattle foi para reduzir o salary cap. O Saints tem muito problema com relação a isso. Eles estão pedindo talvez uma escolha de segunda rodada para liberar o Sean Payton, que eu acho que é um pouco pesado, né, para quem tem um ano de contrato. Mas o Sean Payton já demonstrou vontade de ir para São Francisco, para Califórnia, né, para ficar perto da filha. Isso também se comenta nos bastidores, né? E a entrevista do Jed York,
porque ele foi bem incisivo na questão de trazer alguém para ganhar campeonatos. E aí faz sentido você trazer um quarterback novato, como Jared Goff, para fazer algo parecido como você comentou com o Aaron Rodgers, né, em Green Bay, aprender 2-3 anos com o Breeze, mas o Breeze vai ter que baixar o salário, né? Ou ele baixa o salário para ficar em New Orleans, ou ele baixa o salário para vir pro 49ers. Mas é tudo especulação até que se defina o nome do treinador, né? Falando em alguns números nessa temporada, essa vitória contra o St. Louis Rams, ela evitou, e os 19 pontos marcados, para vocês verem como foi pífia a temporada, e aí depois eu já dou uma ponte para a gente falar sobre a entrevista do Jed York. Esses 19 pontos que o São Francisco marcou contra os Rams deixou o time com 238 pontos no final da temporada. É o pior ataque desde 2007, com 219 pontos. É a pior campanha também desde 2007. Naquele ano a gente terminou com 5-11, igual esse ano. Se terminasse com 4-12 seria a pior campanha em 13 anos, que em 2004 foi 2-14. E seria a segunda vez na história que o 49ers ficaria sem vitórias na divisão, porque até então tinha perdido 5 jogos dentro da divisão, ganhou dos Rams, ficou com 1-5. A pior temporada na campanha dentro da divisão foi em 2000, quando o 49ers terminou com 1-7. Naquela época existiam 5 times na divisão, que eram os Rams, o New Orleans Saints, Carolina Panthers e o Atlanta Falcons. E 0-6 dentro da divisão, isso aconteceu só uma vez com o 49ers. Isso foi em 1978, quando a divisão era formada pelo Los Angeles Rams, Atlanta Falcons e New Orleans Saints. Ou seja, são números péssimos, né? Isso traduz bem como foi essa temporada catastrófica dos Niners, né? Nossa, ridículo, né, cara? É impressionante você imaginar um time perder 6 jogos de divisão, entende? E isso praticamente aconteceu com o São Francisco, se você levar em consideração que esse último jogo contra os Rams nós ganhamos no overtime, né? E depois de bloquear um field goal, entendeu? Passou muito perto, né? Passou muito perto. Foi uma campanha assim muito abaixo do esperado. Muito complicada mesmo. Para ter uma ideia, nessa temporada só o San Diego Chargers terminou com 0-6 na divisão. E os piores são Miami Dolphins, que também iria para 0-6 e ganhou dos Patriots em casa nessa última semana. Entrou essa semana com 0-5. Os Browns com 1-5, mas os Browns entraram nessa rodada com 1-4. O Tennessee com 1-5, mas também entrou na rodada com 1-4. Os Chargers, que perderam, né, pro Broncos. Os Bears, que perderam para os Lions, também com 1-5. E o Falcons com 1-5. Curioso que esse 1-5 dos Falcons foi uma vitória contra o Carolina, né? A única vitória do Atlanta Falcons foi a única derrota dentro da divisão. Foi a única derrota do Carolina na temporada, que foi contra os Falcons na semana passada. Ou seja, nessa rodada entrou 49ers, Dolphins e Chargers com possibilidade de chegar em 0-6 dentro da divisão. E o 49ers e os Dolphins se salvaram. Só o Chargers que acabou ficando e demitiu o coordenador ofensivo também, né? A Black Monday, que na verdade começou como a Black Sunday, né? Porque quer dizer, na verdade com a Black Tuesday, porque na terça-feira passada o Chip Kelly foi mandado embora, que também é um nome cogitado no 49ers. E aí, indo o Chip Kelly, tirando essa questão do Sean Payton, indo o Chip Kelly, existe uma grande probabilidade de reaproveitamento do Colin Kaepernick. Quer dizer, tem muita especulação ainda, né, sobre Blaine Gabbert, Colin Kaepernick, quem vai ser o treinador. Tá muito aberto, né? Tá tudo muito aberto. É porque assim, o estranho foi o Chip Kelly ser mandado embora assim, o primeiro dos primeiros. Ele abriu a porta do inferno, né? Ele puxou a fila, né? Na terça-feira já estava sendo mandado embora, o cara nem jogou a última rodada. Enfim, e agora está sendo especulado em São Francisco. Ele é um cara que, assim, ele já
Tava falando que houve aquela especulação de que ele poderia levar o Kaepernick lá porque queria colocar o quarterback, agora é especulado em São Francisco, de repente pode manter o Kaepernick. A verdade é que qualquer técnico que entrar ali, o Kaepernick ainda pode ser mantido. Entendeu? Porque são muitas situações ainda a acontecer. Foi colocado aqui mesmo ali, os 2 times que podem draftar um quarterback são o Cleveland e possivelmente o Dallas. Ainda assim existe a possibilidade de vir um terceiro bom quarterback para São Francisco, que pode ser draftado. Aí entrou agora o nome do Will Brees, sabe, Sean Payton vindo, tem escolha de segunda rodada. São muitas situações aí, dá para acontecer. Reza uma situação agora também, uma notícia que eu vi agora que a gente pode até dar uma analisada ali, que o Kaepernick, ele parece que tem uma lesão agora no ligamento da mão que ele lança a bola, né? Apareceu com mais uma lesão, sem ser aquela do ombro. Então, o dedão da mão direita. Dedão da mão direita. Então, se for o caso de cirurgia e tal, provavelmente ele não pode ser mandado embora, porque aí entra a questão do contrato, tá lesionado, ele não pode ser dispensado por São Francisco. São muitas situações ainda a serem definidas. Vocês assistiram, bom, de concreto mesmo para o 49ers foi a demissão do Tom Sula, né? Domingo à noite, depois do jogo, a organização, né, já comunicou a saída do Tom Sula depois de 9 anos, né, de serviços prestados pelo 49ers como coordenador defensivo. De certa forma, o Jed York convocou uma entrevista coletiva ontem, né, nessa segunda-feira, às 10h30 da manhã, no horário de São Francisco. Não sei se vocês assistiram a coletiva. O que ele deixou claro de início foi a saída do Tom Sula, aquele agradecimento padrão, né, sobre, né, o apoio dele durante o tempo que ele permaneceu na organização, etc. E a manutenção do Trent Baalke como General Manager, embora ele tenha afirmado que o Baalke sabe que a organização está insatisfeita com o trabalho dele. Ou seja, é um cara que nessa próxima temporada vai estar jogado aos leões se ele não fizer um bom trabalho, né? Só um parênteses, mais uma intromissão. O York e o Baalke, com perdão da palavra, com todo respeito que merece, parecem os 2 patetas. Eu não acompanhei a coletiva, eu acompanhei ela depois por meio de alguns posts no Twitter dos repórteres que cobrem o São Francisco 49ers. E ali, se me corrija se eu estiver errado, a situação foi tão patética que o Trent Baalke não sabia na entrevista coletiva quando foi a renovação de contrato dele, até quando o contrato dele vai. Um general manager que não sabe até quando vai o seu contrato não tem, na minha modesta opinião, a menor condição de permanecer como general manager de uma equipe. Baalke diz que acha que o contrato dele vai até 2017. Quando alguém perguntou se não ia até 2018, que era o contrato original do Tom Sula, falou, talvez, é um dos 2. Eu não lembro, eu tenho que ver porque eu renovei em 2012 ou 2013. Falta organização, falta um pouco de tato, certamente falta profissionalismo, ou faltou nesse caso profissionalismo pro Trent Baalke. Para quem não sabe, eu tenho um irmão que é torcedor fanático do São Francisco 49ers, ontem conversando com ele. Para mim, a temporada do São Francisco 49ers acabou ainda no começo de 2015, quando a franquia mandou embora o Harbaugh. E demitir o Tom Sula é um erro tão grande quanto ter contratado o Tom Sula. A opinião de muitos analistas é muito clara de que o fato de São Francisco ter uma escolha a 7ª escolha no draft em 2016 mostra quão bom foi o trabalho do Tom Sula, dado o roster completamente esvaziado que ele recebeu e as inúmeras lesões, Carlos Hyde, o próprio Kaepernick, depois a troca do Vernon Davis, podemos listar até amanhã as lesões e saídas desde o final da temporada 2015. O grande problema é assim, São Francisco está tentando antecipar um trabalho de renovação e montagem de plantel que não é rápido. São Francisco não precisa fazer um trabalho como faz o Tennessee Titans, como faz o Cleveland Browns, que ambos estão nessa etapa de renovação aí há quase 15 anos, 10, 15 anos. Mas eu não vejo nesse momento com o roster de São Francisco
nenhuma chance, e principalmente com os rosters de Arizona, de Seattle, e eu acredito que o St. Louis Rams vai melhorar na próxima temporada, e eu não vejo chance do São Francisco, por exemplo, brigar pelos playoffs. E aí eu questiono uma eventual contratação do Drew Brees. Pagar 30 milhões no ano em que você sabe que não vai brigar pelos playoffs não tem sentido. Eu preferiria, se fosse torcedor de São Francisco, por exemplo, ver o Sean Payton com o Goff ou com um quarterback novo mesmo, trabalhando em cima do Kaepernick mais uma chance. O Kaepernick tem um contrato razoavelmente curioso e até certo ponto muito bom para São Francisco em termos financeiros. Mas São Francisco nesse momento tem um elenco, imagino que vocês que são torcedores compreendem isso também, um elenco muito fraco. Se a gente tira Navarro Bowman, Joe Staley, que são os dois Pro Bowlers de São Francisco, inclusive, Ahmad Groot, sim, faltam nomes de mais qualidade, Anquan Boldin, talvez. Então, eu vejo a direção de São Francisco, do São Francisco 49ers, completamente perdida, a começar pelo Trent Baalke. Na verdade, eu acho que o que você comentou, né? A questão da saída do Harbaugh, ela foi uma briga de egos, né? Você comentou sobre o filme, né? O Moneyball, né? Que traduzindo essas ótimas traduções para português. O filme chama O Homem que Mudou o Jogo. E o Brad Pitt fazendo o papel do General Manager do Oakland Athletics e o treinador do Oakland, e ele exigindo que o treinador escalasse determinado jogador como primeira base, né? Até que ele faz e acontece de mandar, se não me engano, o Carlos Penha, né? O Carlos Penha embora, obrigando ao técnico escalar quem ele queria como primeira base, porque o scouter, né, o novo scouter do time, né, que está indo para o Cleveland Browns, mostrou em números, né, que o melhor jogador para a primeira posição seria X e não Carlos Penha, que depois saiu e se tornou um grande jogador, já era um grande jogador. E o que acabou acontecendo com o São Francisco foi isso, né? O Harbaugh é um cara extremamente intenso e gosta de comandar muitas coisas, e o Baalke se sentiu incomodado com a tentativa do Harbaugh de assim, dizendo para ele, amigo, aqui não é uma universidade onde lá você fazia e acontecia, aqui é uma organização e quem manda sou eu. E aí a saída dele foi uma baita de uma bobagem. E aí foram atrás de alguns treinadores no ano passado, não chegaram em nomes de consenso, porque tanto o York quanto o Baalke queriam que o Tonsula fosse o coordenador defensivo, e dois treinadores que eu não lembro o nome, eu fico devendo para vocês, que foram entrevistados para o cargo de head coach, não aceitaram porque queriam trazer coordenadores defensivos. E aí, como eles viram que não tinha mais alternativa e o tempo estava passando, acabaram colocando o Tonsula despreparado, eu acho, para um cargo de head coach, né? Ele não volta tão cedo a ser um head coach na NFL. Ele vai como coordenador defensivo, no máximo, para alguma outra franquia. Mas de positivo, pelo menos, ficou a sensação de que o próprio Jed York reconheceu o erro. Pelo menos eu assisti a coletiva inteira. Eu tinha assistido um pequeno trecho de 3, 5 minutos, mas depois eu vi algumas perguntas. Ele não respondeu nada sobre o Harbaugh. Ele se limitou a dizer que sobre isso ele não falaria. Mas o que eu achei interessante na coletiva dele foi ele ter citado pelo menos por 3, 4 vezes o tio dele, que é o Edward De Bartolo. Para quem não sabe, a família York, que é dona da franquia do 49ers, ela é formada pelo John York e pela Denise De Bartolo York.
são casados e o Jed York é filho dos dois e hoje é CEO do 49ers. A Denise De Bartolo, ela é irmã do Edward De Bartolo Jr., que foi o cara que é tio do Jed York, que comandou o 49ers entre 1977 e 1999. Ou seja, ele conquistou os 5 Super Bowls como CEO e GM do 49ers. Só o fato do Jed York assumir que ele tem conversado com o tio dele, embora ele saiba que hoje o mundo é um pouco diferente do que era na época, já traz um alento. Vocês concordam ou não? Eu concordo, mas tem que fazer aquela ressalva. Pelo seguinte, São Francisco começou a temporada como um time de reformulação, que estava entrando em reformulação. Agora ele começa a temporada seguinte como um time que vai trazer um técnico que vai brigar por Super Bowl. E não é por aí. Ou você entra na reformulação de forma organizada e realmente reformula o time, ou então você vai continuar fazendo cagada atrás de cagada, besteira atrás de besteira. Como foi dito aqui, o Tomsula foi contratado ali, pegou esse time totalmente meia boca, um time que não tinha nem jogador direito, porque muito foi aposentado, um time que não tinha playbook, um time totalmente desestruturado dentro e fora de campo, e conseguiu 5 vitórias na temporada. Aí você fala assim, 5 vitórias é pouquíssimo, uma escolha de 7ª rodada no draft. É um time que poderia ter conseguido 7, vamos por assim dizer. Jogo contra os Giants que poderia ter ganho, um outro jogo que poderia vencer, que foi garfado, enfim. O trabalho do Thompson ele pode ser questionado em muitas situações, mas uma coisa que tem que olhar é que ele pegou um time totalmente a ver na vez, um time totalmente errado. E quando você começa a fazer uma reconstrução em cima disso, você quer trazer um novo head coach e tal, eu até acho interessante. Obviamente o Thompson dele não estava preparado para isso. O York reconhecer isso, de que ele está vendo algumas coisas assim, não diretamente, mas parece que ele começa a reconhecer o erro dele, é legal? Mas sem planejamento não vai chegar a lugar nenhum, cara. Sem planejamento não vai chegar a lugar nenhum. Seria muito interessante você ter o Thompson mais uma temporada, ainda que não venha fazer muita coisa, mas a temporada para você trazer um quarterback, para você definir a situação do seu quarterback, para você definir essas escolhas aí que você vai ter no draft, para de repente montar um time para no mínimo tentar repor as peças que se perderam desses jogadores que se aposentaram no off-season. É uma coisa assim de organização mesmo. Eu até entendo que ele parece que está se retratando e tal, mas não é só isso, a gente tem que começar a ver a organização do time, senão vai ser outra temporada difícil. Uma pergunta, sim ou não, para vocês, aí eu quero envolver tanto o Miguel, quanto o Theo, quanto o Muri, que mesmo que não acompanhe 100% o 49ers como a gente, né, o Hugo e o Gabriel, mas sim ou não para vocês, mandariam embora, se vocês fossem o Jed York ou o Trent Baalke, vocês mandariam o Tomsula embora, sim ou não? Hoje? Como aconteceu, você não mandaria? Hoje não. Tá. Pelo menos mais uma temporada aí. Você, Gabriel? Eu mandaria o Baalke embora. Não, o Baalke tudo bem, mas e o Tomsula? Não, eu fosse Tomsula, mandaria o York embora. Na verdade, se eu fosse o Jed York, eu mandaria o Baalke embora. E se eu fosse o Jed York, talvez eu pedisse o boné. Eu não dispensaria o Tomsula, porque eu acho que vale a pena, já que eu não brigo por nada no próximo ano, deixar o Tomsula ver o que ele consegue fazer e aí negociar um contrato livre com o Sean Payton depois da temporada 2016. É isso aí. Você, Theo? Manter o Tomsula não parecia ser má ideia, né? Parece ele tem uma boa relação com os jogadores. Eu vi um Vine até dos torcedores chamando ele antes do início do jogo, ele assinando alguns autógrafos, e eu não acredito que o 49ers vai ter um resultado assim a curto prazo. Então seria mais garantido manter ele e procurar, após o término do contrato,
alguém mais confiável, caso ele não consiga realizar um bom trabalho. Talvez até conversasse com ele e abaixasse ele, sei lá, para coordenador defensivo e mantesse ele no 49ers, né? Mas eu não acho certo, assim, mandar ele embora, porque senão vai ficar parecendo aquele negócio do futebol brasileiro. O cara perde 3 partidas, manda embora, chama outro técnico e acha que vai resolver. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas é o que parece. Esse ano a NFL pareceu bastante com o Campeonato Brasileiro, né? Começou com Miami, Eagles, muita mudança do ano passado para esse. Muri, você? Sim ou não pro Tonsula? Ali eu acho melhor você já passar pro Miguel, porque eu não faço ideia do que responder nessa pergunta. Eu realmente não faço nenhuma ideia. Joga um cara ou coroa aí, vai. Miguel, você? Vai com a galera. Olha, é difícil falar, mas pra mim o Thompson não devia nem ter entrado no cargo de head coach, então eu mandaria embora. Porque eu acho que, na minha opinião, pra você começar uma reconstrução de um time, você tem que começar pelo staff. Quem me segue no Twitter, não segue no Twitter e sabe as opiniões sobre o Balk, que eu acho que é um cara... ele tá numa situação difícil que ele mesmo impôs, né? É meio estranho falar isso, mas... E o York, ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo com o time. Ele é um negócio de família que ele foi posto lá, que ele não tem o mínimo dom para aquilo. Então, parece que o time tá na mão de 2 caras que não sabem fazer muito o que fazer muito bem com ele, né? E Paul Tonsula foi a decisão mais errada dos 49ers do ano passado. Eu também. Então, acho que o quanto antes tirasse ele e começar uma reconstrução pelo staff, seria melhor. Eu concordo. Eu fecho nessa de nem ter trazido o Tonsula, mas já que trouxe e não é um cara, acho que não preparado, que mandaria. Eu voto em sim, manda embora. E coordenadores ofensivos e defensivos, Eric Mangini e Deep Christie, vão sobrar nessa mudança também? Esses caem junto? Olha, o York até disse na coletiva de imprensa que quem fosse chegar para ser o head coach estaria aberto, né, para escolher quem fosse o seu coordenador ofensivo e defensivo, que ele não teria que arcar com quem já estava no elenco, no staff. Então, eu acho que caem também. Ninguém vai querer os 2. Vocês acham também, Hugo? Sinceramente, acho que vai cair. Os 2... Porra, não tem nem o que falar, sabe? Péssimo trabalho. Eu acho que o Tonsula, coitado, foi ele que escolheu, né? Assim, ele deu um tiro no pé, mas também o que ele ia fazer, né? Coitado, ele entrou numa situação também que não tinha muito o que fazer, né? Deram um time completamente... Ele não tinha time, não tinha staff, não tinha nada. Foi. 5-11. Eu vou falar uma coisa pra vocês, e aí é a minha opinião. Até pelo que o 49ers apresentou quando tinha um roster mais decente na questão defensiva, dá pra perceber que o Tonsula é um cara que entende de defesa. E o Mangini também é um cara que entende de defesa, porque ele era assistente do Tonsula. Os dois só subiram um cargo, né? Embora eu acho que o Tonsula fosse despreparado para head coach. Mas se a gente tivesse um roster um pouquinho melhor, com 2 cornerbacks melhores, com uma linha defensiva, e talvez não tivéssemos perdidos tantos linebackers, né, tantas perdas no setor defensivo, o time seria melhor defensivamente, eu acredito nisso. Agora, o Deep Christie, honestamente, não dá. Independente de quem seja o quarterback, eu não vejo a mínima condição do cara continuar como coordenador ofensivo, porque eu sei, parece que o playbook do cara se resume a uma página. É o que os insiders americanos falam, né? Que o playbook dele é um playbook da Idade das Pedras, que não sai do screen no third down, que não
não sai daquela mesma jogada de corrida, corrida na primeira, na segunda descida e passe na terceira descida se não der. É o chamado homem das cavernas, né, do futebol americano. Não dá pra manter um cara desse na NFL atual. Esse eu acho que essa semana mesmo já deve rodar. Bom, acho que quando vier o novo treinador, o head coach, Mangini pode ser que fique, embora eu acho difícil, mas o Christie, né, Hugo, esse aí você também daria um cartão vermelho para ele, um bilhete vermelho para ele, né? Vai embora e não volta nunca mais, por favor, amigo. Eu não acredito que ele fique, não acredito que o Eric Mangini também fique. Por mais assim que a defesa tenha apresentado pontos. E olha que uma coisa interessante aqui, eu não sei vocês assim, mas quando o campeonato começou, a gente acreditava que pelo menos eu acreditava que a defesa era que ia dar trabalho, o ataque ia conseguir levar o time ali aos trancos e barrancos, né? Mas foi exatamente o contrário. A defesa ela conseguiu um jogo que se sair bem e o ataque foi pífio. Improdutivo. Com aquela linha ofensiva também fica muito difícil de fica querer alguma coisa. E a defesa mostrou uns flashes em alguns jogos de superioridade ao ataque adversário, mas é inconstante, né? Jogos cedendo 400 jardas, jogos cedendo 100 e poucas, então não mantém uma constância. Eu até fiz uma enquete no nosso Twitter da Sports SF pra galera votar em quem que eles queriam manter. Se eles tivessem, fosse obrigatório manter o Thompson ou o Gilchrist ou o Mangini, quem que eles escolheriam? Aí foi 80% foi o Mangini. Então eu acho que é um cara que poderia continuar no staff, mas duvido que alguns dos que possam chegar para ser head coach escolham mantê-lo. Falar em head coach, vou colocar o Gabriel, já que ele é torcedor e acompanha os Redskins. O Mike Shanahan demonstrou publicamente interesse em treinar o 49ers, né? Sim. Conte um pouquinho sobre Mike Shanahan. Se vocês querem seguir a linha do Tennessee Titans ou do Cleveland Browns, é um ótimo nome. Pois é. Eu vou ser honesto. O Mike Shanahan teve um primeiro ano de trabalho muito bom em São Francisco. Foi o ano da chegada do RG3, 2012. São Francisco não, Washington, né? Uhum. Washington há algum tempo penava na divisão. Na época era talvez a divisão mais forte, mais equilibrada da NFL, com certeza da NFC. O primeiro ano de trabalho do Mike Shanahan foi muito bom, ele conseguiu extrair talvez o melhor do RG3, levou São Francisco Washington. Levou o Washington aos playoffs, e aí no jogo que talvez foi o jogo que marcou a chegada de Seattle, um jogo em Washington, o Shanahan deu um certo azar, uma lesão do RG3, o Kirk Cousins ali não estava pronto, e o Washington acabou eliminado. A partir daí o trabalho do Mike Shanahan degringolou junto com a situação do próprio RG3. Eu não considero o Mike Shanahan o melhor nome para São Francisco. Vejo se esse é o caminho, outros treinadores como mais interessantes, o próprio Mike Holmgren, apesar da idade, eu acho que seria um nome melhor. O grande problema é que citar os nomes do Mike Shanahan, do Mike Holmgren, eu me lembro um pouco do futebol brasileiro, porque você está falando de treinadores que já estão perto dos 70 anos, que não são conhecidos por serem inovadores. O Holmgren até um pouco mais, mas está há algum tempo afastado já. E numa época de quarterbacks, ainda que talvez esse momento já tenham passado um pouco, especializados ou especialistas na read option e com um estilo mais veloz, nessa escola que começou lá atrás com o Michael Vick. Eu não sei se o Shanahan e o Holmgren, do ponto de vista ofensivo, são grandes opções. Talvez não seriam as minhas primeiras opções. Mas eu honestamente não acho o Mike Shanahan um grande técnico. Ele foi brilhante no Denver Broncos no final da década de 90. O time do Terrell
Davis e do John Elway, principalmente, o time do bicampeão do Super Bowl, mas não é um nome que me apaixona. Lógico que eu tenho essa experiência dele no Washington, mas não é um nome que eu veria com ótimos olhos, não. Por incrível que pareça, eu, por exemplo, teria preferido no ano passado, quando o Harbaugh foi demitido, contratar o Rex Ryan, que eu acho que fez um trabalho interessante em Buffalo, do que esse ano ir atrás do Mike Shannon. E é por isso, por gostar do trabalho do próprio Sean Payton, que eu acho que talvez manter o Tom Sula por um ano fosse uma escolha interessante. E eu queria lançar um outro nome na roda. Eu queria que vocês, principalmente o Ale e o Miguel, discorressem sobre Mike Smith também. Quem? Mike Smith, ex-técnico do Atlanta Falcons. Não, obrigado. Minha opinião é essa. Ele tá cotado. Cara, eu vi algo. Eu posso estar muito enganado, acho que ele foi cotado no New York Giants. Eu acho que foi alguma coisa do Giants, cara. Eu tava vendo hoje no site da NFL, eu vi uma foto dele e tal, mas não, obrigado. 49ers, não, muito obrigado. Não conquistou nada no Atlanta Falcons. Não é um cara que vem pra ganhar alguma coisa no 49ers, não. A gente quer títulos, cara, não quer ficar passando raiva. Bom, senhores, oi. Só pra terminar, um nome que chegou a ser ventilado e eu acho que não tem chance nenhuma, então assim, já não se animem, é do Nick Saban. O Nick Saban não pretende sair de Alabama, segundo as últimas declarações. Como toda vez que um técnico da NFL é demitido vai se falar do Nick Saban, eu sugeriria que já se tirasse o cavalinho da chuva. De quem que é o texto no nosso site do O que esperar da off-season dos 49ers? É do Sebas. Do Sebas, né? Recomendo para quem está nos ouvindo O que esperar da off-season dos 49ers, parte 1, Coaching Staff. Eu tenho uma certeza. Eu não... confesso que eu não li o texto, mas eu tenho uma certeza. A off-season 2016 será melhor que a do ano passado. Sim, vai ser bem interessante para quem gosta. Mas se fosse pior também, ia ser um caos. Aí a gente podia perder até para time de college, né? Sim. Eu queria falar também sobre um outro nome que está sendo bastante ventilado, né, para ir para os 49ers, que é o Ray Jackson, que é o Offensive Coordinator dos Bengals, que fez um trabalho tanto esse ano, está sendo bem... E ele já disse que quer ser head coach no ano que vem. E pra mim, eu acho que depois do Sean Payton é o melhor nome aí até agora, né? Porque Holmgren, Shanahan, entre outros, são nomes muito contestáveis e não sei se daria certo. Tem o Adam Gase dos Bears, coordenador ofensivo. Sim. E hoje o New England Patriots autorizou o barbudo coordenador defensivo, como é que é o nome dele, cara? Coordenador defensivo dos Patriots a conversar com outras franquias. Vamos pesquisar o nome dele aqui. Matt Patricia. Isso, Patricia. Bom esse cara, eu acho, hein? Muito bom. É que pode acontecer com ele o que aconteceu com o Josh McDaniels, né? Que saiu, treinou... Foi pros Broncos, né? Josh McDaniels, né? Foi pros Broncos. Os Broncos não se deu bem e voltou como coordenador ofensivo. E ele tem uma baita sintonia com o Bill Belichick e com o Tom Brady, né? Tanto que o New England voltou a pontuar demais quando ele voltou. Bom, senhores, fechamos o 49ers. Quase mais uma hora de programa de 49ers, bastante coisa, né? Sim, bastante coisa, né? Mas temos uma longa off-season pela frente. Teremos, tomara que na próxima semana já tenhamos algo definido com relação a head coach. Vamos para o San Francisco Giants para a gente poder liberar. Galera, só uma coisa aqui antes de começar o Giants. Queria falar que assim, as coisas não acontecem por acaso, né? A Cal Football, que por curiosidade é a universidade onde o Goff joga, seguiu a nossa página no Twitter, né? Então assim, acho que ele já está direcionado para o 49ers. Ele já vou começar a manter um contato lá,
falar, galera, o 49ers é o lugar pro Goff, sem essa de Browns, vai acabar igual o Manziel. Inclusive tem uma montagem que fizeram do Goff, né, da jersey do Goff, número 16, tá aposentada a camiseta a jersey do Joe Montana, mas é engraçado. Aí eu postei e eles até curtiram, então vamos ver, né? Vamos ver, venha menino Goff, venha ser feliz no 49ers. Bom, muito bem, terminamos o 49ers então, certo pessoal? Vamos agora para o San Francisco Giants. Gabriel, o que você tem aí de novidade do Giants? O mercado tá parado? Tá acontecendo alguma coisa pros lados de São Francisco com os Giants? Dos lados do AT&T Park? Não, lá na Third com a King, a esquina que é a casa do São Francisco, o AT&T Park, tudo parado, a intertemporada continua, os jogadores se reapresentam para treinos na casa do São Francisco para o Spring Training em Scottsdale, no Arizona, na semana posterior ao Carnaval, pensando aqui no calendário nacional. Algumas poucas novidades nos últimos dias. A primeira, o Fred Sanchez, segunda base titular de São Francisco, no título de 2000, o primeiro título da franquia em São Francisco, confirmou a aposentadoria. O Sanchez sofreu com problemas físicos em 2011, já praticamente não jogou. Em 2012 tentou uma volta, mas realmente os problemas físicos acabaram com a sua carreira. No finalzinho do ano passado, de 2015, ele completou 38 anos, preencheu formalmente os papéis da aposentadoria. O Sanchez veio para São Francisco em 2009, contratado junto ao Pittsburgh Pirates, e foi, digamos, um jogador fundamental na conquista do título de 2010. Ele brilhou intensamente no primeiro jogo da World Series contra o Texas Rangers, com 3 rebatidas duplas seguidas. Nas 3 primeiras aparições no bastão em uma World Series, algo raro. E sem dúvida tem um lugar ali na memória de São Francisco, na memória dos Giants, na memória dos torcedores. O grande destaque esses dias em São Francisco, na verdade no mundo da Major League Baseball, é a expectativa pelo anúncio de mais uma temporada do Hall da Fama. O anúncio deve ser feito nessa quarta-feira, fim da tarde, começo da noite, no horário aqui do Brasil. São Francisco atenta, 2 jogadores icônicos da franquia estão no papel de votação, né? O Jeff Kent, que é talvez o maior segunda base da história de São Francisco, Kent que fazia parte do time vice-campeão da World Series em 2002, que perdeu para o Los Angeles Angels, está no 3º ano de elegibilidade. E talvez o maior nome certamente mais polêmico da história do São Francisco Giants, o Barry Bonds, no 4º ano de elegibilidade. Tem um site, na verdade um perfil no Twitter muito interessante, comandado pelo Ryan Thibodeau. O perfil é o Not Mr. MR Tibbs, T-I-B-D-S. O Ryan Thibodeau, ele segue e analisa todos os votos para o Hall da Fama do beisebol que são tornados públicos antes da divulgação dos resultados. A estimativa é de que esse ano sejam 450 votos, são necessários 75% dos votos, ou votos em 75% dos eleitores, para que o jogador seja eleito. A planilha do nosso querido Ryan Thibodeau foi atualizada pela última vez uma hora atrás, tem 171 votos já tornados públicos, o equivalente a 38% do total. O Barry Bonds tem 85 votos, 49,7%. É quase uma certeza que não será eleito esse ano. O que é interessante, em relação ao ano passado, há aí um crescimento de 13 para 14%. No ano passado, o Bonds esteve presente em 36,8%. Dos votos, nesse ano quase 50%, uma tendência de crescimento. Pesa muito contra o Bonds a história dos esteroides. O Bonds teve problemas legais relacionados a isso, a imagem dele ficou muito manchada. É o líder
de home runs, líder histórico de home runs da Major League Baseball, mas como muitos jornalistas que votam no Hall da Fama são puristas, o Bonds ainda está distante. Essa tendência de crescimento poderia indicar alguma coisa como 2 a 3 anos para o Bonds se aproximar dos 75%. A situação do Jeff Kent já é bem mais complicada, ele está no 3º ano de elegibilidade, são 10 no total. O Kent aparece em 17,5% das listas já divulgadas. É um pequeno crescimento em relação ao ano passado, quando ele apareceu em 14% dos ballots, como os americanos chamam. Esse número, 17,5%, já é suficiente para que ele não seja eliminado da discussão. Um jogador se mantém na lista quando consegue pelo menos 5% dos votos, ou votos em 5%, votos de 5% dos eleitores, perdão. O Kent não vai ser eliminado, mas muito difícil que ele seja eleito, pelo menos nos próximos 4 ou 5 anos. Parece um long shot, como os americanos dizem, até porque é uma lista assim, repleta de nomes de peso. Gary Bonds, Roger Clemens, para muitos o melhor arremessador da segunda metade do século XX. O Trevor Hoffman, primeiro closer a passar de 600 saves. O Edgar Martins, para muitos o melhor rebatedor designado. E esse ano, até o momento, uma coisa inédita. Ken Griffey Jr., jogador icônico do Seattle Mariners, atuou também no Cincinnati Reds e no Chicago White Sox, até o momento presente em 100% dos votos. O recorde histórico é do Tom Seaver, 98,84% de aprovação. Ninguém até hoje teve 100% dos votos. A grande expectativa nos Estados Unidos é de que o Ken Griffey Jr. não seja eleito com 100% dos votos. Muitos apostam que algum purista, algum jornalista mais velho vai acabar negando essa honraria, porque se ninguém teve até hoje... Baby Ruth não teve, o Willie Mays não teve, o Tom Seaver não teve, não vai ser o Ken Griffey Jr. que terá. Até o momento, pelo menos, ele está desafiando essa tendência aí. De que toda unanimidade é burra? Exatamente. Pensando agora rapidinho em 2016, ano par, né, como a gente sabe, ano par é um ano que chama a atenção dos torcedores de São Francisco, 2010, 2012, 2014, os 3 primeiros, únicos e últimos títulos da franquia em São Francisco. A gente falava nas últimas semanas dos reforços que chegaram para o Arizona Diamondbacks, tornando o Arizona um potencial candidato ao título da divisão oeste da Liga Nacional. Na última semana, o Los Angeles Dodgers também se reforçou muito na sua rotação titular. Los Angeles contratou o canhoto Scott Kazmir, 3 anos de contrato, $48 milhões, e fechou a contratação do Kenta Maeda. O Kenta Maeda é um arremessador japonês que atuava no Japão, um contrato longo de 8 anos. Nesse momento, o Maeda é o único destro saudável da rotação do Dodgers. E a rotação começa a ficar até superpopulada, digamos assim. O principal nome da rotação continua sendo o Clayton Kershaw, vai ser o titular no Opening Day se nada acontecer para os Dodgers. Aí teríamos talvez como número 2, ou brigando pelas outras 4 vagas da rotação titular, o Ryu, coreano, que ainda se recupera de uma lesão, o Kenta Maeda, Scott Kazmir, o Brett Anderson, que aceitou a oferta qualificada e renovou por 1 ano o contrato, e o Alex Wood, que chegou no meio da temporada, trocado junto ao Atlanta Braves. Ninguém sabe se o Ryu, coreano, certamente estará pronto para iniciar a temporada saudável. Eu pessoalmente apostaria que talvez o Alex Wood seja nesse momento o cara que vai sobrar aí e que vai acabar no bullpen ou eventualmente acabar no AAA, pelo menos no começo da temporada. Mas é uma rotação, apesar de ter muitos canhotos, é uma rotação de peso, que coloca o Dodgers também na briga, e eu ainda acho que falta para o Dodgers talvez um pouquinho mais de coesão no lineup titular. O Dodgers depende muito do que vai acontecer com o cubano sensação Yasiel Puig, o Puigão da Massa. Se o Puigão da Massa, como é chamado no Brasil, mantiver a cabeça no lugar e voltar a mostrar o seu melhor beisebol, os Dodgers entram ali numa briga pau a pau com Arizona e São Francisco.
Se não, Arizona e São Francisco talvez um degrauzinho acima, principalmente São Francisco achar o seu left fielder titular. Continua a busca por reforços, o grande problema é o salary cap. São Francisco não está não está disposto a pagar o que seria a taxa de luxo, que é quando você cede o salary cap da Major League Baseball, que é mais maleável. Então, nesse momento, por exemplo, o provável left fielder titular seria o Gregor Blanc. Muita água ainda vai rolar debaixo da ponte, no caso da Bay Bridge, mas as coisas caminham nesse momento no começo de janeiro para o Blanco como titular, e aí talvez o Jared Parker e o Mac Williamson como os reservas no outfield. Legal, bastante coisa. Você falou que não tinha quase nada para falar dos Giants e novamente deu mais uma aula pra gente sobre Major League Baseball. Sempre bom ter o Gabriel aqui nos nossos podcasts, que acrescenta bastante sobre o San Francisco Giants e da Major League Baseball como um todo. Terminamos. Tem mais alguma coisa, Gabriel, que você queria comentar sobre Giants ou sobre a Major League Baseball? Não, só esse comentário, né, lembrando para quem não prestou atenção no começo do podcast, a notícia, uma curiosidade geral, na verdade, o Paul DePodesta, que muita gente conhece como Peter Grant no Moneyball, no filme do Brad Pitt, agora vai tentar o Moneyball, BOWL, ele foi contratado hoje pelo Cleveland Browns para trabalhar como um chefe da área de estratégia, digamos assim. Sucesso para o Paul DePodesta, tomara que ele consiga implementar os conceitos que ele trouxe para o beisebol também no futebol americano, consiga pelo menos implementar conceitos novos. É isso, semana que vem voltamos com mais novidades dos Giants, com o resultado final dessa votação do Hall da Fama nesse momento, de acordo com o nosso amigo Ryan Thibodeau. 4 jogadores sendo eleitos: o Jeff Bagwell, o Ken Griffey Jr., nesse momento uma unanimidade, o Mike Piazza, icônico catcher de Los Angeles Dodgers e New York Mets, e o Tim Raines e o Bedrow oscilando perto dos 80% dos votos, então ainda é uma dúvida. O Ken Griffey Jr., esse nome certo, e o Mike Piazza, uma chance muito grande de ser eleito já esse ano. Legal. É isso, São Francisco Giants. Ale, amigos, voltamos semana que vem. Legal, Gabriel. Tomara que o DePodesta esteja recrutando brasileiros que saibam mexer com Excel. Estarei aqui, mesmo sendo para os Browns, irei para os Estados Unidos com o maior prazer. E como Cleveland fica em Ohio, eu me dirigirei até a família York para dar uma chamada de atenção no casal John York e Denise DeBartolo para melhorar as coisas para o San Francisco 49ers. Valeu, Gabriel, contamos com você semana que vem. Um abraço e bom começo de ano a todos. Valeu. Bom, senhores, vamos agora para o Golden State Warriors, perfeito? O pessoal aqui está oriçado para falar do Golden State Warriors. Estou aqui com o Miguel, com o Theo e com o Muri. Vamos falar do time sensação do ano de 2015, 34 jogos, 32 vitórias, 2 derrotas, a última na semana passada para o Dallas Mavericks. Queria que vocês discorressem um pouco sobre como foram essas últimas 2 semanas, já que semana passada não tivemos podcast. Não, então, algumas coisas interessantes aconteceram nessas 2 semanas aí. Golden State ganhou de Cleveland, o Curry não foi o destaque da partida, o LeBron não foi o destaque da partida também. O LeBron errou uns lances livres lá um pouco perturbadores. O Curry também não jogou muito bem, a gente viu o Spades jogando bem, a gente viu o Spades jogando muito mal, a gente viu o Warriors se matando para jogar sem Curry, a gente viu o Draymond Green levando o Warriors sem Curry. Foi uma semana de muitas experiências, viu? Vamos começar pelo dia 25/12, né? Dia de Natal. Vitória do Golden State sobre o Cleveland, 89-83. O Draymond Green foi o líder em pontos, em rebotes e em assistências do time, né? 22 pontos, 15 rebotes e 7 assistências.
Acho que foi o terceiro jogo na temporada que segundo jogo na temporada que o Golden State não fez 100 pontos. Da outra vez tinha sido para... Foi o segundo. Né, na outra vez tinha sido a derrota para Milwaukee. E voltou a não fazer 100 pontos contra o Dallas Mavericks na última quarta-feira, dia 30. Antes teve o jogo contra o Sacramento, também na Oracle Arena. 122-103 contra o Sacramento Kings, o Curry com um triple-double, né? 25 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, e o Klay Thompson contribuindo com 29 pontos. E aí tivemos a derrota do dia 30 do 12, queria que vocês comentassem sobre a derrota. 114-91, o jogo foi em Dallas, o time jogou sem Stephen Curry, o Ezeli e o Leandrinho. E o Ian Clark foi o cestinha do time com 21 pontos e o Bogut com 10 rebotes. Esse jogo especificamente, o Curry fez muita falta? Cara, eu acho que o Curry fez falta porque foi tipo um impacto inicial do time sem ele. Eles ainda estavam vendo como iriam reagir se ele não estivesse em quadra. E como o Dallas é um time bem arrumado, que tem jogadores bons, J.J. Barea fez um mês de dezembro incrível. Estava acertando tudo, quem viu os jogos dele podia acompanhar, que ele estava pontuando demais. Acho que ele teve um jogo com 32 pontos. E Dirk, Zaza, Pachulia jogando demais. E ele conseguiu tirar muita vantagem no Bulls, principalmente nos rebotes ofensivos. Se eu não me engano, ele conseguiu 9, algo assim. Não sei se foram isso tudo, se eu estou confundindo com algum outro jogo, mas foi assim, eu acho que foi um momento de adaptação sem o Curry. E como Dallas é um time que está organizado, fica difícil a vitória. E eles dominaram a partida do minuto inicial até o minuto final. Tanto que o Golden State Warriors só liderou no primeiro quarto, quando ainda estava 6-4, se eu não me engano. Então foi assim, uma vitória bem tranquila para o Dallas. Já nos outros jogos, o Draymond Green mesmo disse que não podemos perder quando Stephen Curry não está jogando. E ele simplesmente fez isso aí, 3 triple-doubles seguidos. E tá surpreendendo em geral, né? Ele teve um triple-double na vitória contra o Houston Rockets, que foi no dia 31, 114-110, 10 pontos, 11 rebotes e 16 assistências. 16 assistências é o maior número da carreira dele em assistências. E do lado do... Um destaque para a partida do Denver Nuggets, né? Que ele fez 29... Desculpa te interromper. Ele fez 29 pontos, 17 rebotes e 14 assistências e ele teve 4 roubos de bola. Os roubos de bolas começaram a ser computados em 1973. O Draymond Green é o primeiro atleta na história da NBA, desde 1973, a conseguir esses números nessas 4 marcas. É assim, algo surreal. O que ele fez nesses 3 jogos, né? O segundo que você comentou, que foi contra o Denver Nuggets, aí já foi na Oracle Arena, e o último contra o Charlotte Hornets, 111-101, e aí ele teve um triple-double com pontuação mais modesta, né? 13 pontos, mais 15 rebotes e 10 assistências, e nesse jogo o Klay Thompson e Stephen Curry com 30 pontos. Foi um jogo um pouco mais tranquilo, mas o que chamou a atenção bastante foi, além da derrota do Dallas, que obviamente é a segunda derrota do time. Você pega um time que tinha feito com 29 vitórias e uma derrota apenas, de repente 29, 30, e de repente perde uma, óbvio que chama a atenção, e tá bem claro que o Curry fez falta, mas o time se adaptou bem, conseguiu um bom jogo contra Houston, né? E o Draymond Green com 3 triple-doubles seguidos. Com isso ele foi eleito o jogador da semana. Tem 3 estatísticas para vocês discorrerem aí. Ele foi eleito o jogador da semana. Ele é o primeiro jogador dos Warriors a ter 3 jogos seguidos de triple-double desde do Tom Gula na temporada de 1959 e 60. E
é apenas o 15º jogador na história da NBA a conseguir 3 triple-doubles seguidos. Ou seja, monstruoso, né? Muito. Draymond Green está completamente dominante. Tom Gula, que já faleceu em 2014, se eu não me engano. Hall of Famer. Fez história pelo Warriors, jogando lá no finalzinho da década de 50 e até 68, se eu não me engano, pelo time. Tom Gula também, ele é o líder, é o jogador da franquia Warriors que mais conseguiu triple-doubles em uma única temporada. Nessa de 59 e 60, ele conseguiu 9. Depois vem Guy Rodgers com 6. Aliás, Draymond Green já passou o Guy Rodgers, que agora tem 7. Caso o Draymond consiga mais 3, ele vai se tornar o primeiro jogador na história da franquia Warriors a conseguir 10 triple-doubles em uma única temporada. Lembrando que essa já é a temporada de número 70 da franquia. Então é muito jogador, muita história. E Draymond Green está se tornando muito grande. Olha, e além de Draymond Green ainda, eu também deixo o destaque aqui que não poderia ficar de fora pro Ian Clark. Cara, eu tô gostando muito do jeito que ele tá jogando agora. Ele acho que inclusive conseguiu mais minutos que Shaun Livingston na última partida. Ele marcou 21 pontos também contra o Dallas na derrota. E, eu tô gostando bastante do estilo de jogo dele. Não sei se é uma fase boa dele, não sei se isso vai durar bastante. Mas os Warriors estão bem de armador, viu? Eu gosto muito do Shaun Livingston também, gosto muito do Ian Clark e Curry, então não tem nem o que se falar, né? Eu gosto bastante do Livingston, cara. Ele é um cara bem esguio, né? É um tipo de armador um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Um pouco maior e tal. Ele leva vantagem por isso em cima dos marcadores dele, né? Que normalmente armador tem uma altura, é mais baixo, o Shaun Livingston vai no post com os caras. Não tem quem segura o fadeaway dele e tá acertando bastante. Teve um jogo, inclusive, que acho que ele errou só um arremesso e aí converteu 7 de 8, alguma coisa assim. Tá jogando muito também. Livingston na meia distância tá sendo letal. E assim, só dele tá jogando, tá sendo importante dessa maneira pro Warriors depois da lesão que ele teve no início da carreira, já é algo surpreendente, né? Pode virar fã do cara, porque a lesão dele, não sei se já viram um vídeo, muito pesado no joelho. Isso. E assim, poderia acabar com a carreira dele. E a gente vê que ele está sendo muito consistente e muito importante para essa rotação. Principalmente quando vai jogar no small ball. Ele é alto, ele pode defender posições diferentes, né? Então, isso facilita. E mesmo ele sendo alto, não perde a velocidade. Ele consegue tirar muita vantagem disso, muita mesmo. Isso é muito importante pro time do Golden State Warriors. E o Harrison Barnes já voltou, tá saudável? Barnes, eu gostei da reestreia dele, hein? Jogou muito bem. Converteu bons arremessos na meia distância, ali arremessando bem, mostrando ritmo. Ele não joga... Não será titular contra o Lakers, que o jogo vai acontecer logo mais, né? Vamos ter acompanhamento pelo Twitter? Daqui uma hora. Com certeza. Eu estarei lá cobrindo a partida. Os acompanhamentos. Com os 3 fãs que ficam lá conosco. Hoje é contra o meu time, hein? Pô. Lakers. Azar o meu, né? Uma pena. Coitado do Lakers. Kobe nem joga. Mas assim, Draymond Green tá sensacional. Curry parece que passou a assombração de dezembro, né? Que dezembro não foi um bom mês para ele. Não conseguiu boas médias. E já em janeiro combinou para 60 pontos com o Klay Thompson em triple-double do Draymond Green. Então assim, espero que esse trio nos dê muitas alegrias em janeiro e até as finais. É o pilar desse time, né? Com certeza. E assim, eu ainda consigo fazer uma... Ian Clark, o Muri citou antes aqui o Ian Clark,
ele vem fazendo boas apresentações mesmo. Ele foi um cara que, assim, supriu um pouco do Stephen Curry em quantidades mínimas, né? Mas ele conseguiu pontuar ali, fazer uns pontos vindo do banco. Eu não sei qual foi a minutagem dele na última partida, mas eu sei que, assim, os minutos do Spades ele já ganhou. Spades agora está mostrando mais jogo, né? Que o Ezeli não está participando, mas o Ian Clark deve continuar com essa minutagem maior quando o Ezeli voltar à atividade. Eu só queria dizer que o Spades, eu não consigo engolir o Spades, acho que quem me segue no Twitter sabe disso, mas jogou bem sim no último jogo, é esse que eu tenho pra falar dele, porque ele também passou muita vergonha nessas últimas 2 semanas aí, fez muita coisa errada e é por isso que eu não consigo gostar dele. Agora, a respeito de Curry, ele abaixou, dá pra perceber que ele abaixou o volume de jogo dele, isso aí é nítido. A média de pontuação dele, que já chegou a ser de 32 pontos por jogo, foi para 31, agora se eu não me engano está em 29 pontos, mas a gente pode perceber em jogos como contra a Charlotte que ele mal se esforçou e acabou a partida com 30 pontos, ele foi aos poucos pontuando, e quando você vai ver ele já está com 30 pontos. O mesmo aconteceu contra Sacramento Kings, que ele resolveu fazer uma competição de chute de 3 pontos com o Casp, e aí, a pontuação dele vai aumentando, mas o ritmo do jogo dele eu acho que nitidamente abaixou, assim como o aproveitamento dele também, que continua sendo bom, mas não tão bom quanto no início dessa temporada. O Miguel tem alguma coisa para falar aí? Não. Podem continuar com os tópicos aí. Não seguimos, não temos mais tópicos. Falamos aqui do Draymond Green, tem a sequência de jogos daqui a... Para quem está nos ouvindo depois, óbvio, da gravação, agora são 00:27 de quarta-feira, daqui a 3 minutinhos começa Golden State Warriors 1h03 e Los Angeles Lakers no Staples Center. Nós vamos falar daqui para frente só dos próximos jogos, mas mete bronca, Miguel, pode falar. Não, o que eu queria ressaltar também sobre os Warriors é que, como o Theo também já disse, galera sempre no Twitter criticando bastante o time, também tem que ser assim, né, pra cobrando bastante dos jogadores. Mas o que todo mundo achava é que quando o Curry saísse de algum jogo com uma lesão, o time ia cair bastante produção. E o baque inicial, que foi o jogo contra Dallas, deu a entender que fosse isso, né? E o quanto o Draymond Green foi importante para suprir esse baque é algo que acho que está sendo muito pouco abordado pela galera que cobre a NBA e tal. Porque 3 triple-doubles seguidos num time como os Warriors, que tem a sua atenção dividida entre grandes jogadores, é algo muito difícil de conseguir, mesmo quando o Curry está fora. Então, é algo que eu acho que a gente devia abordar. É algo surreal que ele fez nessa última semana. É bem diferente do LeBron, por exemplo, né? Porque o LeBron é dono do time, né? Que é o que eu sempre falo. É general manager, head coach. Que é o que me incomoda no LeBron, que é um cara fascinado por números, é um cara fissurado por triple-doubles. E o Westbrook, quando o Westbrook conseguiu 4 seguidos na temporada passada, se o Draymond conseguir hoje, ele iguala essa marca do Westbrook, que tem mais outro atleta que conseguiu também, porém não lembro o nome. E na época o Westbrook estava jogando sem Kevin Durant, né? Draymond já conseguiu jogando com Klay Thompson e com Curry. E então, assim, é algo bastante surreal. E o Curry é um armador que pega muitos rebotes. Mesmo com a baixa estatura e o pouco peso, ele consegue pegar bastante rebotes. Ele tem uma leitura muito, muito boa do arremesso. Ele é um cara bastante preciso. A média dele, se eu não me engano, beira 5 rebotes por jogo. Isso, assim, é uma média muito boa para um armador. Draymond Green, ele tá em 6º na NBA em assistências por jogo. Isso é algo, assim, surreal. E tá em 13º em rebotes. Ele é um cara muito ala pivô, né? Ala pivô. Um ala pivô aquele que faz de tudo.
Sim, na temporada passada ele conseguiu 291 assistências em 79 jogos, eu acho, 80, algo assim. Eu não lembro se ele jogou todos, acredito que não. E nessa temporada, até 2 jogos atrás, ele já estava com 241. Então, assim, antes de chegarmos na metade, se ele continuar nesse ritmo, ele já vai ter batido a marca que ele conseguiu em mais de 75 jogos na temporada passada. O que ele vem jogando não é pouco. E assim, ele tá chamando a responsa no ataque do Golden State Warriors, porque ele chama as jogadas, você pode ver ele gritando pros companheiros de time, falando qual jogada vai ser, ele pega a bola. No último jogo, eu vi o Stephen Curry fazendo uma screen pro Draymond Green correr pra enterrada, que foi a última cesta da partida. E assim, foi algo que eu achei até muito engraçado, porque geralmente é o contrário, né? O Draymond Green faz a screen, Curry passa, geralmente volta a bola pro Green, ou ele arremessa ou ele passa para alguém arremessar. Essa é uma jogada, assim, bem característica da dupla, que é o pick and roll, né? E bem efetiva. Mas dessa vez o Curry fez a screen e o Draymond Green foi pra enterrada, que selou a vitória do Golden State Warriors. Isso mostra o quanto que ele está crescendo na participação ofensiva e ele não deixa a desejar, porque ele é muito inteligente, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Na defesa ele já comanda, e principalmente nos jogos que Curry estava fora, Draymond Green chamou totalmente a responsabilidade e fez o Klay Thompson pontuar, porque o Klay é aquele cara do catch and shoot, que é o que pega e arremessa, e Draymond Green é muito bom para fazer isso. Bogut também, que o Bogut ele consegue fazer screen e dar o passe ao mesmo tempo. É algo que eu acho incrível. Eu acho muito bonito de ver. Tem muito lance dele fazendo isso. Mas o que ele cresceu de uma temporada para outra... O Ezeli, pode falar. O Ezeli ainda tá fora por contusão, né? Ele tá fora? Eu tava ligado no Twitter agora, mas eu não lembro se eu vi que ele não vai jogar. Ele também não joga contra o Lakers. Uma informação aqui, que é na verdade uma opinião mesmo minha, porque eu vejo Draymond Green, Klay Thompson e Curry como os pilares de sustentação dos Warriors, e eu particularmente não acho maluquice comparar esses 3 jogadores com, na verdade, claro, devido às proporções ao início, com Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Eu sempre, desde quando eu comecei a ver esse trio entrando em ação do Golden State, eu sempre fiz uma analogia na minha cabeça com esse trio de San Antonio Spurs. Eu sempre fiz a analogia de Greg Popovich com Steve Kerr. E eu sempre achei que seria o Golden State seguiria o mesmo passo do Spurs. Eu não sei se eu estou achando demais, mas é só uma informação mesmo que eu queria adicionar. Em vez de comparar com Bulls de 96, coisas mais que aconteceram antigamente, é mais fácil comparar com o Spurs, né, desses anos passados, que é mais fácil de comparar. Eu não sou o maior fã de comparações, né, mas eles estão encaminhando para fazer muita coisa ainda por esse time. Curry pode facilmente se tornar o maior atleta da franquia. Isso não tem dúvidas. Sim. E Draymond Green, eu não esperava isso dele, mas ele também está mostrando que pode vir a se tornar um dos grandes Warriors que já existiram. E olha que não são poucos, né? Uma coisa também a ressaltar essa renovação do Draymond Green vem num timing perfeito, né? Bob Myers fez um trabalho, vem fazendo um trabalho de gala, né, no Golden State Warriors. O timing dessa renovação foi perfeito. Cara, Draymond Green, eu olho agora e não consigo acreditar que ele foi a 35ª escolha do draft. É algo surreal. Todos os times tiveram a chance de selecionar esse cara e não selecionaram. E olha o que o cara se tornou agora. Ele tá na corrida pelo MVP, não adianta negar. Ele tá lá brigando, principalmente após esses 3 triplos duplos seguidos. Isso é algo surreal que assim, a gente não vê corriqueiramente. Vimos na temporada passada com o Westbrook, certo? O Westbrook também é um cara que consegue muitos triplos duplos. Mas assim, Draymond Green tá jogando muito bem e com Curry fora, ele chamou a responsabilidade. Ele não foi aquele cara que depende do Curry. E ele deu uma declaração que eu achei muito inteligente.
que muitos falam que ele é um jogador que só funciona porque atua no sistema do Golden State Warriors. Ele respondeu assim, eu agradeço que os que dizem isso, porque todos os jogadores da NBA atuam no sistema, ninguém tá aqui improvisando. E assim, ele falou, se você não atua dentro de um sistema na NBA, você não tá na NBA. E eu concordo totalmente com ele, porque cada time tem seu sistema de jogo. O Draymond Green, ele encaixa com uma luva no sistema do Golden State Warriors. E nós podemos ver que, como ele é um ótimo ball handler, principalmente para a posição, ele favorece demais o ataque da equipe. Ele consegue marcar todas as 5 posições. Tanto que no jogo contra o Cleveland Cavaliers, ele passou uns minutos marcando até o Kyrie Irving. E deixou ele bem mal, né, no ataque, porque o Draymond Green é o melhor defensor da liga. O Draymond Green é o melhor defensor da liga em questão de segurar o aproveitamento dos adversários, né? Ele está deixando os adversários com apenas 39% no field goal. Isso é algo incrível. Ele e o Kawhi estão forte aí na briga pelo Defensive Player of the Year. O Draymond Green, ele tá na corrida pelo MVP, vem forte pelo Most Improved Player e também tá no Defensive Player of the Year. É assim, 3 títulos diferentes. É algo surreal, mostra o tanto que esse atleta é versátil. Vocês acham que o Draymond Green tem espaço para o Draymond Green ser um MVP esse ano com o Stephen Curry no time? Olha, se ele continuar colocando triplo-duplo atrás de triplo... Não, se ele continuar colocando triplo-duplo atrás de triplo-duplo e mostrar que assim, é uma peça muito importante no ataque, ele vai começar a atrair mais e mais os holofotes. Porque assim, eu lembro que no início da temporada, eu escrevo no timeout. Eu vou até citar a galera de lá. E assim, tava rolando uma discussão, eu disse que preferia o Draymond Green ao Blake Griffin. E assim, geral, criticou. E agora eu vejo que a galera tá mudando um pouco a opinião, porque tá vendo que o atleta, ele deu uma evoluída muito grande. E assim, agora alguns já até falam, não, eu também tô preferindo ele, nesse momento que ele tá. E esse momento dele não parece que vai ser efêmero, porque isso é algo que ele tá conseguindo com trabalho. Não é algo por sorte, ou é só momento. Ele tá dando passe, pegando rebote, são coisas assim, são fundamentos. E ele é muito inteligente pro jogo, então ele tem chances. Eu acredito que ele tem sérias chances de continuar mantendo esse ritmo. Olhando aqui pelo site da NBA, que tem aquele lá, o Kia Race to the MVP, né, que toda semana eles fazem uma atualização. O Stephen Curry está liderando, eu acho que ele está liderando desde o início da temporada, eu não acompanhei as publicações restantes, mas ele está liderando. Em segundo lugar está o Kawhi Leonard, terceiro Russell Westbrook, quarto LeBron James, quinto Kevin Durant, sexto Jimmy Butler dos Bulls, sétimo André Drummond dos Pistons e em oitavo o Draymond Green. Quer dizer, ele está entre os top 10 da temporada. Eu acho essa lista agora totalmente injusta, eu vendo assim, agora que eu fiquei sabendo, não gostei muito da classificação dos jogadores, não. É porque eu acho que ele atualiza semana após semana, né? Você pega a evolução de um jogador da semana anterior. Por exemplo, Kawhi Leonard estava bem provável que seja assim. Estava em quarto lugar na semana passada, nessa semana está em segundo. Westbrook manteve terceiro, LeBron estava em segundo, caiu para quarto. É bem dinâmico isso. Eu acho que eu realmente não acompanhei no começo da temporada, mas eu acredito que pelo início do Golden State, o Curry deve estar como líder dessa lista desde o início, né? Curry começou muito bem a temporada. E assim, o Draymond Green, com essas atuações da semana, provavelmente ele deve subir pro top 5, hein? Então. Eu não duvido que isso vai acontecer. Então, eu acho que sobe ainda pra frente do LeBron, meu. Eu acho que vai passar o LeBron, falando sério mesmo, sem clubismo, sem muito clubismo aqui, mas eu acho, sinceramente, que na última semana, se tivesse assim o ranking, Draymond Green mereceu muito mais MVP do que LeBron James.
Pra vocês terem uma ideia, o Draymond Green na semana passada não estava ranqueado, porque ele não estava entre os top 10. Ele já apareceu em 8º nessa lista. Pois é. Considerando só assim, os 2 jogos de triple-double. Ainda não considerou o terceiro, que foi essa semana, né? E assim, agora com a volta do Curry e o Klay Thompson mostrando um basquete menos inconsistente, que ainda tem aqueles jogos que ele meio pontua mal, toma umas decisões meio precipitadas, eu vejo o Green conseguindo assim triplo-duplo em vários outros jogos, porque ele tá pegando muita bola e o time parece que tá querendo dar os triplos duplos pra ele, tanto que no último jogo, tava no último período, Green ele tinha 9 assistências, faltava só uma pra conseguir o triplo duplo. E o Curry foi lá, recebeu a bola dele e já arremessou daquela distância que ele converte, né, de 3, um pouquinho, uns 2 passos para trás da linha de 3, ele arremessou e caiu. E assim, eles estavam querendo mesmo dar o triplo-duplo pro Draymond Green. E parece que o time tá gostando disso, tá gostando da fase dele, e essa fase parece não ser uma fase, né, parece ser mérito de todo o trabalho que ele faz. Então, ele é forte candidato para MVP. Eu acho, tô vendo ele como um forte candidato. Até pela popularidade dele tá crescendo, o povo já começa a ver que... Porque a galera não coloca qualquer um como popular assim. O cara ganha por mérito. Querendo ou não. Acho que até a energia que ele passa ao longo do jogo, né? Cara, ele é um cara bem intenso, né? Ele é o coração do time, né? Ele é o coração do time. Tá o tempo inteiro gritando, e faz cesta e falta e grita, e vai arremessar, grita, pontua, grita, dá toque, grita. Ele é um cara, ele é sensacional, eu gosto demais de assistir ele jogar. Assim, ele é meu atleta assim, preferido. Antes era o Tim Duncan, mas agora ele roubou esse posto aí. Com clubismo mesmo, eu admito que o Draymond Green é meu atleta preferido. Eu não tô nem aí pra opinião dos outros. O que eu gosto nos Warriors é principalmente que quando alguém tá numa fase boa, os jogadores não tem medo de entregar a bola na mão do cara e falar, meu, faz a cesta agora. O Klay Thompson, quando ele fez os 37 pontos em um quarto, eu acho muito difícil que qualquer outro jogador tenha feito isso, porque os Warriors, o jogo inteiro dele, o terceiro quarto inteiro, foi baseado em passar para o Klay Thompson fazer o corta-luz e ele chutar e acertar. O Curry, no jogo contra Sacramento Kings, esse último que teve, no final do segundo quarto, que ele converteu 5 bolas de 3, o jogo foi Curry pega a bola, faz o corta-luz e ele vai chutar. E o Green tá acontecendo exatamente a mesma coisa. No último jogo que ele tava atrás do triplo-duplo, a Golden State inteiro jogou com a mentalidade de dar assistência, de dar a bola pra ele dar assistência pra alguém e a pessoa chutar e acertar. Tanto que ele tentou umas 3 assistências, eles chutaram sem dó mesmo, mas erraram e Curry foi lá e acertou. É isso que eu gosto no Golden State, isso que faz o jogo dele ser como tá sendo. Eu acho que é muito difícil encontrar isso num time hoje, eu não sei. Eu particularmente acho muito difícil. E nessa semana, agora o Golden State perde hoje do Lakers. Perde hoje do meu Lakers. Eu não vou apostar nada com vocês, porque eu não gosto de aposta. Se bem que vai ser... Também não. É coisa praticamente certa. Sexta-feira contra o Portland Trail Blazers. Sábado contra o Sacramento Kings. E na segunda-feira contra o Miami Heat. O jogo mais difícil. E volta pra Oracle Arena. O jogo mais difícil dessa sequência é o Miami Heat, sem dúvida, né? Não sei, acho que contra o Portland vai ser um jogo bem difícil, hein? Damian Lillard voltou, CJ McCollum tá numa fase incrível. Eu acho que esse jogo assim vai dar trabalho pro Golden State. Mas eu acho que contra Miami deve ser mais difícil, tá? Deve ser mais difícil. Não vai ser fácil, mas por ser na Oracle Arena, eu já fico mais tranquilo. Esse contra o Portland, pra mim, vai dar mais trabalho, pelo que eu tô vendo nessa temporada. Não acho que pode ter trabalho, não. Eu acho que o que vai dar trabalho vai ser o calendário, porque você jogou ontem, joga hoje de novo, contra a Lakers, vai jogar dia 8, contra a Portland, vai jogar dia 9 contra o Sacramento. Eu acho que esse jogo de Sacramento vai ser bastante difícil, porque
DeMarcus Cousins acho que não vai perder a linha outra vez e ser expulso do jogo. Rajon Rondo também não vai ter um jogo tão ruim quanto ele teve da última vez. E vai ser um back-to-back do Portland Trail Blazers. Eu acho que o jogo de Sacramento é o que mais preocupa. E acho inclusive que o Golden State pode até sair com uma derrota dessa sequência de jogos da próxima semana. Ah, cara, eu não Dependendo sei. muito Draymond também da Green, situação do Curry, né? Draymond Green é um trash talker de alto nível, né? Ele pode desestabilizar DeMarcus Cousins, Rajon. Então eu confio bastante nele nessa parte do jogo. E ele consegue, querendo ou não. Ele sofre a falta, faz a cesta e grita na cara do adversário e se desestabiliza. Ele é o novo Dennis Rodman. Cara, lembra um pouquinho. Não vou falar muito não, um pouquinho. Voltamos aos Bulls Não, nada de comparação com os Bulls, não. É que o Dennis Rodman acho que é um louco acima de todos os loucos, né? A gente discutiu no começo do podcast falando do Manziel. O Dennis Rodman tá os 50 degraus acima em termos de loucura. Dennis Rodman, aquele cabelo dele sensacional. Draymond Green só falta pintar daquele jeito também, que aí eu viro fã de vez mesmo. Aí vira meu herói, vou até pôr um pôster dele aqui no meu quarto. Mas Dennis Rodman era só coração também, né? Draymond, e também podia marcar as 5 posições em quadra. Eu acho que isso que é muito semelhante nos dois. Essas duas características de ser puro coração e poder marcar qualquer um em quadra. Pra mim, assim, 4 jogos, acho que 4 vitórias. Vou colocar 4 vitórias. Sacramento, o Murilo achou que vai ser uma partida mais difícil. Eu tô acreditando que Portland vai ser um encontro mais difícil. Miguel, Miami, assim, opiniões bem diferentes, mas é assim que é a vida, né? E eu, Lakers, né? Lakers, eu achando que o jogo mais difícil dos Warriors vai ser o Lakers daqui a pouquinho. Por falar nisso, o jogo já vai começar. Vocês já vão pro Twitter começar a disparar tweetada pra tudo quanto é lado, né? Não sei se vocês já estão posicionados para ver o jogo. Curry pra 3. Já começou? Nada. Ainda não, Tô né? só antecipando aqui como vai ser o jogo. Curry pra 3. Legal. Fechamos o Golden State Warriors, senhores? Sim. Legal. Com certeza. Legal. Aguardo vocês na semana que vem. Miguel, já esteja convocado para a próxima semana. O seu fone está funcionando direitinho. Tá. Obrigado, galera. Foi uma honra participar aqui com vocês. Até semana que vem. Legal, Muri. Boa semana para você, cara. Valeu, gente. Boa semana aí pra todo mundo. Um bom ano pra todo mundo. E é isso aí. Valeu, Theo. Obrigadão, cara. Valeu, galera. Começamos o ano bem. 49ers ganhando. Golden State Warriors ganhando. Desejo um bom ano a todos. O podcast hoje, conversa rendeu bastante, né? Mas também ficamos uma semana sem fazer. E assim, papo muito bom. Até semana que vem. E pode contar com a minha presença aqui. É isso aí. Estaremos todos presentes aqui. E vocês que nos ouviram durante 2 horas se impressionaram mais uma vez com a minha voz sedosa. É uma voz para deixar Antônio Viviani com ciúme. Legal, pessoal. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, estamos encerrando o podcast da equipe Sports SF, o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui você fica sabendo tudo sobre San Francisco 49ers na National Football League, sobre Golden State Warriors na National Basketball Association e o San Francisco Giants na Major League Baseball. Acesse o nosso site sportssf.com.br, sportssf.com.br. Nos siga na fanpage facebook.com/esportssf, facebook.com/esportssf e também o Twitter @esportssfbr, @esportssfbr. Valeu, pessoal, um bom 2016 para todo mundo. Espero que vocês estejam conosco em todos os podcasts, participem mandando perguntas no Twitter, e que todos tenhamos um 2016 com muita saúde e o resto corremos atrás.
Grande abraço do Alê e nos vemos na semana que vem. Tchau, galera.